Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje a gente vai tratar das últimas decisões do Congresso, a urgência do projeto da anistia e o engavetamento da PEC da blindagem pelo Senado. Então, para a gente discutir o futuro desses dois projetos e os impactos políticos, o Poder em Pauta recebe o jornalista Leonardo Sakamoto, doutor em ciência política. Sakamoto, seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, a PEC da blindagem, que aumentava a proteção judicial para parlamentares, foi arquivada pelo Senado. Teve primeiro uma rejeição na CCJ e depois Davi Alcolumbre, no plenário, arquivou de vez. Doutor Ulisses Guimarães sabiamente dizia que o político tem o medo da voz das ruas. O Senado ouviu as manifestações do último domingo? Ouviu as manifestações do último domingo. O Senado percebeu, que aquele abismo entre a sociedade e o parlamento estava ficando muito grande e que, eventualmente, os parlamentares poderiam cair nesse buraco, desse abismo. Então, o que acontece? Dessa forma, o Senado acabou agindo como um adulto na sala diante da molecagem da Câmara dos Deputados. Eu digo molecagem porque você vai colocar quase 350 votos, de pessoas votando por um projeto que blinda a possibilidade de processar criminalmente membros do parlamento ou mesmo de prendê-los em caso de decisão judicial. É uma molecagem, A base da República é que um poder fiscaliza o outro. São freios e contrapesos que fazem parte do processo democrático e republicano, Você não pode blindar um poder para que ele possa ter força suprema e poder fazer o que ele quer. Ele tem que estar sendo observado, tem que estar sendo controlado, tem que estar sendo medido pelo poder ao lado. E é natural que isso aconteça. O que acontece é que a Câmara dos Deputados, ele simplesmente deu uma banana para o eleitorado e aprovou o maior retrocesso em questão de combate à corrupção e combate à criminalidade nas últimas décadas. Para o pessoal ter uma ideia do que isso significa, a PEC da blindagem, basicamente ela permite que deputados que cometam crimes, deputados que se tornem bandidos, deputados e senadores se tornem bandidos sejam poupados, e bandidos que se tornem deputados e senadores também sejam poupados. Não apenas o pessoal que desvia verba parlamentar, emenda parlamentar, usa trabalho escravo, tenta golpe de Estado lá dentro, poderia ser blindado pela votação dos seus colegas permanecendo impune, como também membros de facções criminosas, o PCC, Comando Vermelho, entre tantas outras facções criminosas que aterrorizam o Brasil, poderiam se candidatar ao parlamento e, a partir desse momento, serem blindados pelos seus colegas. Ou seja, ele poderia ter uma situação em que bandidos de criminalidade organizada das ruas se tornaria parlamentar e passaria a ser blindado, afinal de contas, uma mão leva a outra. E aí o que acontece? Isso só foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque houve uma joint venture, houve um acordão, entre o Centrão e a direita bolsonarista. A direita bolsonarista, inclusive, historicamente, o combate à corrupção, a gente sabe que não é verdade, mas de qualquer maneira eles levantavam essa bandeira e só que eles falaram o seguinte: não, beleza, se o Centrão apoiar o nosso pleito, que é votar a urgência do projeto da anistia, ou seja, bora discutir a anistia sem passar por comissão nenhuma, fast track, rapidinho, pro plenário e dali pra glória, a gente vota com o Centrão junto da blindagem, é o que aconteceu. É por isso que essa votação elástica aconteceu, E aí, eventualmente, teve algumas pessoas de partidos que se identificam à esquerda, que aí também, não, eu vou votar junto com o Centrão, porque aí lá na frente o Centrão vai votar contra o PL da anistia. Eu não sei de onde eles tiraram isso, talvez voz da cabeça deles, porque o acordo com o bolsonarismo, inclusive, era muito mais forte. Então, no final das contas, houve um acordão para passar essa dobradinha. O PL da anistia, ou da dosimetria, o nome que o pessoal queira dar, para passar na Câmara dos Deputados, e também junto a PEC da blindagem. E finalizando, é interessante porque esses dois projetos tratam na prática de perdoar criminoso, ou de blindar criminoso, para ser mais exato. O PL da anistia blinda quem cometeu o crime tentando um golpe de Estado, que é transformar a democracia brasileira em geleia, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu gosto de falar que isso é bandido.
Né? Porque as pessoas ficam achando, bandido é quem rouba Omo no supermercado. Porra, gente, pelo amor de Deus, qual que é o criminoso mais impactante, inclusive para a sociedade? O fuinha que rouba Omo no mercado, não tô justificando, não. Tô só falando que é esse fuinha que rouba Omo no mercado, ou alguém que vai roubar carne porque estava com fome. Também não tô passando pano, mas tô dizendo que existe uma compreensão dada à situação, ou quem tenta roubar a democracia como um todo. Então, por um lado, ou seja, são bandidos que roubaram tentaram roubar a democracia, e do outro lado, bandidos que roubaram emenda, que usaram escravizados, que cometeram outros crimes também são blindados. Por sorte, o Senado bloqueou, mas aí a gente continua na conversa. E a gente tem as repercussões políticas em relação a isso. Você chegou a mencionar, né, que o PL e base do governo, ambos votaram em peso na PEC. Um partido que tem esse discurso antissistema, que é o PL, votou exatamente num projeto que é o sistema puro. A contradição existe aí? Está na nossa cara? É uma contradição, mas essa contradição é exatamente explicada por aquilo que eu falei, essa joint venture para aprova o meu que eu aprovo o seu. Eu não estou falando com isso que não tenha muita gente dentro do PL que morre de medo das investigações que estão sendo levadas em curso pela Polícia Federal, sendo sob a responsabilidade do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, que está investigando a safadeza, a sacanagem, as maracutaias em cima do repasse das emendas. Emendas PIX, emendas disso, emendas daquilo outro, que era o quê? Emenda, gente, para o pessoal que não está nos ouvindo, né? Não estamos falando de barra de calça, né? Estamos falando de quê? Do dinheiro que deputados e senadores mandam às suas bases. E isso é legal, é democrático, faz parte do jogo, tudo isso mais é para atender as necessidades do pessoal no local. O problema é quando essas emendas são enviadas de uma forma polpuda e sem nenhum controle, sem transparência. E aí a gente vira e mexe as emendas virando o quê? Virando kit de robótica em escola que não tem nem energia elétrica, ou seja, superfaturamento. A gente vê desvio que vai virar coquetel de camarão em festa de deputado, ou que vai virar caixa 2 para eleição. Né? Então, o Flávio Dino, tá de olho, botou, tem que ter uma série de regras para repassar o dinheiro, e, além disso, está investigando os casos. Tem um monte de deputado morrendo de medo de que se a investigação avançar, chega neles mais cedo ou mais tarde. Então, esse pessoal, né, eles são principalmente do Centrão. Né? Tem muita gente do Centrão, dos partidos do Centrão, né, envolvidos nisso. Só que o que acontece é que eles precisavam para isso exatamente desse outro apoio, de apoio de gente do PL, de apoio de gente de outros partidos que são eminentemente bolsonaristas. Tem Centrão lá dentro, mas tem muito bolsonarista. Para isso, eles precisavam desse acordão. Só que aí tem um ponto interessante. Eles votam, né, numa PEC que foi até chamada pelo público de PEC da roubalheira, PEC da bandidagem, PEC da pilantragem, PEC da maracutaia, né? E defendiam, falou, não, a gente está querendo votar nisso por prerrogativas. E também é a segunda razão de eles estarem votando. Ele falou, não, porque é uma forma do Supremo Tribunal Federal não criminalizar a atividade da política. Ora, isso é uma justificativa bem fuinha. Né? Porque, no final das contas, o Supremo Tribunal Federal, como Poder Judiciário, tem competência para julgar sem crimes. E é claro que as pessoas e os parlamentares têm direitos constitucionais de tribuna. Né? Você tem um monte de deputado que fala um monte de groselha e não é punido. Né? Agora, isso não pode ser um salvo-conduto para crime. Então, por um lado, teve essa questão do toma lá da cá, da ajuda o Centrão me ajuda na anistia. Por outro lado, teve esse pessoal que queria evitar que o Supremo Tribunal Federal julgasse, processasse eles por crimes que eles cometam contra a democracia, que não é apenas o golpe de Estado. São outros crimes, ataques a instituições, etc., que o bolsonarismo vira e mexe vem fazendo. Em suma, não imagina. Só que, por que eu estou contando isso? Porque é o seguinte, e isso foi a coisa interessante. O Senado, nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça reprovou por unanimidade a PEC da blindagem. Foi unânime. Teve, se não me falha a memória, 4 votos, ou seja, foi todos os votos contra nenhum. Por quê? Porque o pessoal morreu de medo das ruas. Nem abstenção teve. Não teve nem abstenção, porque o pessoal morreu de medo das ruas. 7 de setembro você teve uma multidão de gente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belo Horizonte, em todas as capitais teve gente, em cidades do interior teve gente, nas redes sociais estava apinhado de gente, senadores de partidos da direita, do PL, tudo recebendo mensagens de eleitores falando, você tá de brincadeira, meu irmão, você jura que você vai aprovar essa groselha? Né? Então, foi muito forte. Né? Eu estou conectando a sua primeira pergunta com a segunda. Porque o que acontece? Foi tão forte, mas foi tão forte que os senadores perceberam, bem,
agora em 2026, 2/3 do Senado é renovado. O que pode acontecer? Eu posso ficar de fora. Porque ao contrário do deputado federal, que é um voto muitas vezes ideologizado, mais localizado, o senador é majoritário. Todo mundo de um estado vota para senador. Os senadores ou foram governadores ou querem ser. Então, para eles é mais difícil, depende do voto geral. E o voto geral não gosta de corrupção, né? Não fica... E aí os senadores ficaram naquela tudo, resolveram todo mundo votar contra, inclusive o PL que você comentou. O PL votou contra. E do outro lado, a Câmara votou a favor. Você sabe o que vai acontecer? Na festa de final de ano do PL vai ter arranca-rabo. Porque os dois lados, Senado e Câmara, tinham acordado de todo mundo votar pelo projeto. Só que aí, agora, o Senado falou, deu ruim, a rua roncou. E aí fez o quê? Tô fora. Isso que vou aproveitar esse seu comentário para minha próxima pergunta. A decisão do Senado coloca os deputados em uma situação delicada? Sim. No final das contas, olhando de fora, os senadores aparecem como eu falei, como adultos na sala e os deputados aparecem como moleques. Os senadores aparecem como aqueles que resolveram preservar a República e os deputados aparecem como aqueles que resolveram preservar bandido. Essa dicotomia é uma coisa muito séria e a Câmara tá brava com o Senado por conta disso. Só que a Câmara também ela não pode ficar muito brava porque ela tinha que imaginar que diante de um projeto tão polêmico, a sociedade civil ia se manifestar. E aí tem um erro de cálculo gigantesco por parte do Centrão e por parte da direita. Primeiro, que tentar casar esses dois projetos. Casar a anistia, que é basicamente para tentar beneficiar Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, mas casar isso com a blindagem de deputados e senadores que cometessem crimes, né, no mandato. O problema é que juntar essas duas coisas é você botar a anistia junto com um projeto que é polêmico, mas é uma polêmica diferente. A anistia é polêmico, mas uma parte da população fala, não, mas ainda fala 39%, eu sou a favor de anistia, eu entendo, foi um golpe de Estado, o golpe de Estado é meio etéreo. Para muita gente. Crime também, não. E também roubar din-din de escola não é etéreo. E também olham para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Então, o Sim, questionamento de quem... mãe, exatamente. Tem alguém, o pessoal você consegue encarar. Do outro lado, é deputado e senador desviando dinheiro público, ele é que está tentando se preservar. Então, você conecta as duas coisas, você basicamente colocou exatamente a pauta da anistia como uma pauta também de perdoar criminoso. E isso, na verdade, fez com que as ruas, explodissem. As ruas explodiram por causa da PEC da blindagem e, somado, é claro, a PEC da anistia foi junto, porque tem um DNA semelhante. E, então, o primeiro erro das lideranças da Câmara foi conectar as duas coisas. O presidente Hugo Mota tem responsabilidade disso, a presidência, os líderes têm responsabilidade disso, mas em segundo lugar, eles erram muito, porque como eu falei, eles foram incapazes de fazer uma análise de que a rua ia reclamar. Eles estão tão acostumados que a rua nos últimos anos basicamente é dominada pela extrema-direita, é dominada pelo bolsonarismo. O bolsonarismo foi nos últimos anos o grande rei das ruas. A esquerda estava levando pouca gente. Então eles falaram, imagina, a esquerda, o campo democrático, porque essas manifestações não foram de esquerda, foram do campo democrático de uma maneira geral. Tinha gente de centro e gente de esquerda na rua. Né? Foi convocada eminentemente pela esquerda, mas tinha gente de todos os lados. Então, o pessoal pensa, imagina, quem leva a gente pra rua é só bolsonarista, não vai ter bolsonarista do nosso lado. E o que aconteceu é que a gente viu uma manifestação numericamente, segundo a Universidade de São Paulo, o monitor do debate político, maior em São Paulo do que a última do Bolsonaro, uma manifestação muito grande no Rio de Janeiro, uma montanha de gente em Salvador, uma montanha de gente de outras cidades. Eles não imaginaram que a sociedade civil não alinhada ao bolsonarismo ainda teria a força que teve, mas teve, foi pra rua. E a sociedade civil não está pedindo perdão ao Bolsonaro e perdão aos golpistas, está pedindo o quê? Combate à corrupção, recurso para a saúde, recurso para isso, para a educação, para tudo isso mais. Escala 6:1, fim da escala 6:1. Outras pautas normais, pautas que a gente deveria estar discutindo no Congresso, entre a direita e a esquerda.
E isso foi um erro, achar que a rua não pressionaria. E pressionou. Rua e rede. A gente está falando muito de rua, mas é rede. A rede é uma nova rua também. As pessoas estão lá num tráfico incessante, cutucando seus... O Jorge Seife, né, do PL de Santa Catarina, falou. Os meus eleitores gritaram nas redes, tudo. Eles não querem a PEC da blindagem. Então, estou votando contra. Por mais que ele concordasse. Você mencionou da figura de Hugo Motta. Como é que você avalia ele nesses dois projetos, né? Agora a imagem dele está mais fragilizada? Hugo Motta, ele se elegeu prometendo sempre acender uma vela para Deus e uma para o diabo, e eu não estou dizendo aqui quem é Deus e quem é o diabo. Ele prometeu acender uma vela para cada lado, assim. Ele prometeu coisas para a esquerda, prometeu coisas para a direita e prometeu coisas antagônicas, como, por exemplo, a questão do trâmite da anistia, né? Que nem prometer assim, olha, não quero ter filho e eu quero ter filho ao mesmo tempo, né? Então, como é que você vai fazer isso? O ponto, no final das contas, é que o Hugo Motta, ele, para atender uma parte desse seu eleitorado, e o eleitorado dele, ele está encarando não o pessoal que votou nele na Paraíba, o pessoal que votou nele para a presidência da casa. Ele atendeu 2 pedaços desse eleitorado, o centrão e a direita. Ele olhou para a maioria e falou, olha, isso aqui é a maioria, eu vou com eles, costurando essa junção dos 2 projetos. Foi um erro terrível. Primeiro que é um erro do ponto de vista do mérito. Gente, ele vai ficar conhecido como um presidente da Câmara dos Deputados que tentou, né, sobre ele, houve um acordão para tentar aprovar um retrocesso no combate à corrupção, né, e um retrocesso também democrático, que é a questão da anistia. Então, vai pesar sobre o Hugo Motta, já está pesando. O Hugo Motta, ele já é visto em Brasília como um presidente de Câmara fraco, frágil. Depois da votação da urgência da anistia, ele tentava pedir ordem na Câmara e ninguém ouvia ele. É constrangedor. Eu fiquei com dó do presidente da Câmara. É horrível esse dó. É um sentimento terrível para você sentir por outra pessoa. Ainda mais um presidente de poder. Mas ele falava, ele pedia atenção e ninguém dava atenção para ele. Sabe? E isso se soma, vamos lembrar daquela invasão à mesa diretora da Câmara pelo bolsonarismo um tempo atrás, por deputados bolsonaristas que queriam forçar a aprovação da anistia. Eles invadiram a mesa diretora, ele teve uma hora que tentou sentar, não deixaram. Marcel Van Hatten não deixou, do Novo, né? Não deixou sentar, né? O pessoal não deixou. Basicamente, ele teve que ser carregado pelo pessoal do Centrão para a cadeira para poder assumir a posição. Então, ou seja, a gente tem um presidente da Câmara fraco, que acaba, na verdade, dependendo das articulações de pessoas que estão em torno dele, né? E do outro lado, no Senado, você tem um senador que já foi presidente do Senado, que fez o seu sucessor, o Davi Alcolumbre, fez o Pacheco, conseguiu garantir que o Pacheco fosse presidente do Senado e depois voltou, ficou como presidente da poderosa CCJ, que agora está com o Otto Alencar, e depois voltou. É uma pessoa que comanda o jogo no Senado. Ele articula, ele conversa, e ao mesmo tempo ele tem uma articulação muito forte com o governo federal. O União Brasil saiu do governo Lula, só que o Alcolumbre, que é do União Brasil, manteve 2 ministros na conta dele, para tentar entender o tamanho da importância. Ele é importantíssimo para o governo. Com ele lá, você não tem impeachment de ministro do Supremo, aquelas doideiras que o bolsonarismo queria. Você não tem bloqueio de indicação de embaixador, de um monte de coisa. Ou seja, você tem uma fluidez democrática acontecendo. Então, ele tem um poder. Hoje, o Alcolumbre é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais poderosas da República. O pessoal fala do Alexandre de Moraes, do Xandão, ou do Lula, é o Alcolumbre. O Alcolumbre é uma figura central nesse processo. Então, é disso. De um lado, na Câmara, uma figura frágil, né? Uma figura que depende em volta, que acaba tomando passa-moleque. Né? Ele mesmo falou assim, ele falou para interlocutores, olha, eu sei que eu vou ser atacado pela imprensa, mas eu vou fazer isso em nome para tentar tirar esses projetos polêmicos, assim, e não conseguiu. Pautas tóxicas, segundo ele. Pautas tóxicas. Tóxico seria, se fosse aprovado, o projeto que ele deveria ter bloqueado. Ele falou, mas ele não consegue, os líderes não conseguem. O Alcolumbre está segurando. A principal tarefa, o principal poder de um presidente da Câmara e do Senado é agenda. É agenda. Isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, isso é em qualquer lugar. É agenda, definição de agenda. Ele não consegue definir a agenda dele.
Falando agora do projeto da anistia, o relator Paulinho da Força, do Solidariedade, está prevendo um projeto, né, meio termo. Diante dos últimos acontecimentos, sanções à mulher do ministro Alexandre de Moraes, o discurso de Donald Trump na ONU, em que revelou uma química entre ele e o presidente Lula, e agora a PEC da blindagem enterrada. É possível encontrar esse meio termo? Esse negócio do meio termo, primeiro que eu tenho uma discordância com relação à questão do meio termo, porque a gente muitas vezes vende o meio termo como uma coisa do equilíbrio. Ah, não, o meio termo é o equilibrado. Parece que quando a gente é criança e tá na gangorra, e fala, não, o meio é o equilíbrio. Não é. Eu me lembro muito bem no final do século XIX, eu estudo isso, né, há décadas já, a questão do trabalho escravo e trabalho escravo contemporâneo, e no final havia muito debate sobre o que fazer com a escravidão. E você tinha muita gente na esfera pública que defendia o seguinte: não, a solução não pode ser exatamente o que querem os senhores de escravizados, mas também não pode ser o que querem os escravizados. A gente tem que procurar um meio termo. Aí você falou, não existe meio termo com relação à escravidão. O meio termo com relação à escravidão significa fim da escravidão. A mesma coisa a gente tem que pensar com relação à questão de golpes de Estado. Não pode haver meio termo com relação à punição para golpista. Por uma razão, punição para golpista tem que acontecer sob o risco de um golpe não punido ele engravidar outro golpe. É o que aconteceu na história do Brasil. A República Brasileira começa com um golpe, em 1879, né, com os militares dando um golpe na monarquia. Só que desde então você tem uma série de golpes de Estado acontecendo e nenhum deles punindo efetivamente e gerando depois. A 64 foi golpe não punido que acabou possibilitando. E agora, nessa tentativa de golpe bolsonarista, você teve pessoas que participaram da ditadura militar. O general Heleno era do grupo do Silvio Frota, linha dura da ditadura. O pessoal, os crimes não punidos numa ditadura voltam a assombrar uma nação. Nesse sentido, um país como a Argentina mandou muito melhor do que o Brasil. Uma série de outros países mandaram muito melhor do que o Brasil. O Brasil ficou devendo, né, uma punição. Por que eu estou colocando isso? Porque neste momento em que a gente deveria simplesmente punir, e punir principalmente aqueles que cometeram, que articularam, que financiaram, que lideraram, que planejaram, para evitar engravidar o Brasil de um novo golpe daqui a 10 anos, 20 anos, o que a gente está fazendo é discutir formas de amenizar a punição. Ah, mas é tudo pela massa de manobra que participou do 8 de janeiro. Bem, primeiro, aquela massa de manobra tem responsabilidade. Ah, mas eles foram punidos por pichar estátua ou por... Não foram. A questão é muito louca, é um pequeno parênteses, inclusive. Se você for pegar esse pessoal que destruiu o patrimônio, que pichou o patrimônio, os crimes da pichação do patrimônio, da destruição do patrimônio, são pequenos em quantidade de ano. Se fosse punido só por isso, não dava nem cadeia. Só que, na verdade, eles foram punidos com muitos anos por conta da participação dos atos golpistas. A questão da pichação, etc., colocava eles na cena do crime. A punição maior foi outra. É golpismo, atentado à democracia, tudo isso mais. Mas, tudo bem, vá lá. Vamos então, o pessoal o Congresso está arrependido das penas que ele mesmo discutiu anos atrás. Essas penas, não é que o Moraes, o Dino, o pessoal lá na primeira turma tirou de voz da cabeça. Não, é a lei que o Congresso tirou e deu. Beleza, o Congresso está arrependido? Então, faz uma discussão a respeito disso. Havia o Alcolumbre até tinha discutido, vamos pegar o pessoal que participou como massa de manobra, mudar a lei para que esse pessoal seja reduzido a punição. Só que o pessoal está ampliando. Neste exato momento, na Câmara dos Deputados, você tem o grupo bolsonarista que quer uma anistia ampla, geral e restrita para beneficiar Jair Messias Bolsonaro, para que ele possa estar na urna eletrônica no ano que vem. E, ao mesmo tempo, você tem um outro grupo que quer reduzir penas que também beneficiam o ex-presidente, né? Então, o ponto é o seguinte, primeiro, a PEC da dosimetria é a PEC da anistia, é a mesma coisa. As pessoas falam, mudou o nome. Só muda o nome. E aí vamos colocar o seguinte, se você pega esterco de vaca e joga purpurina em cima do esterco de vaca, ele vai brilhar de uma forma diferente, mas vai continuar fedendo da mesma forma. Então, basicamente é o seguinte, neste exato momento a gente tem um projeto que fede da mesma forma, porque significa a não punição a quem tentou um golpe de Estado. Se o pessoal quisesse, a linha que tinha sido adotada pelo Alcolumbre lá atrás, ela era um pouco mais interessante.
E isso é importante, é você evitar que as pessoas que participaram ativamente, que a gente já teve plano para matar presidente e vice-presidente eleito. Você teve, na verdade, presidente se reunindo com chefes das Forças Armadas para apresentar uma minuta golpista que dava poderes para as Forças Armadas para melar as eleições e rasgar o voto das pessoas. Você teve uma série de ações, você teve reunião ministerial em que o ministro que cuidava dos espiões brasileiros, a ABIN, estava propondo espionar a campanha do adversário e virar a mesa. Então, você tem coisas que não podem ser simplesmente suprimidas. E esse é o ponto. O projeto e o caminho do jeito que está deve suprimir. Para finalizar, o que acontece é que, com tudo que aconteceu, com aquele mundo de gente que foi para a rua, as coisas mudam. Peraí, o bolsonarismo bota muita gente, mas olha o campo democrático bota muita gente também, em primeiro lugar. Segundo, aquele acordão da PEC da blindagem e a PEC da anistia do centrão e da direita se desfez. O pessoal, basicamente, por conta disso, a PEC da blindagem não existe mais. Para que o sujeito do centrão, neste exato momento, vai votar no PL da anistia se aquilo que lhe ajudava desapareceu? Com a ajuda do bolsonarismo, que também vetou lá, abandonou a PEC da blindagem, porque percebeu que essa pauta da anticorrupção estava ficando na mão da esquerda, né? Então, neste exato momento, a pergunta é: se eu sou um deputado do centrão, eu falo assim, meu irmão, o que eu tô ganhando com isso? Eu tô entrando só com a cara para tomar bofete e não tô recebendo nada em troca. Então, não é que subiu no telhado, mas neste momento, colocar em votação é pedir para perder. Então, eu acho que eles vão dar uma segurada, né? Deve caminhar essa proposta no Senado, né? Eu acho qualquer forma de discutir dosimetria, né? Mesmo dosimetria, eu acho equivocado. Boa parte dos condenados da raia miúda do 8 de janeiro já está livre, já está em prisão domiciliar, etc e tal, já conseguiu progressão de pena. Esse projeto é para pegar o pessoal que está sendo condenado agora. Núcleo crucial. E gente, vamos ser sinceros, não é questão só do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é questão de vingança, nem nada disso. Mas o fato de que o Brasil conseguiu condenar um ex-presidente por tentar um golpe de Estado e condenar generais por tentar um golpe de Estado, mostra o nível de maturidade democrática que o Brasil... E aí as pessoas falam, não, imagina, é a sua opinião. Não é só a minha opinião, a opinião da Economist. A Economist pode ser acusada de qualquer coisa menos de comunista. Sabe, o New York Times, uma série de jornais e revistas, o Washington Post, Financial Times, um monte de lugares ao redor do mundo, estão dando matéria falando o seguinte: o Brasil está conseguindo algo que os Estados Unidos não conseguiu. Donald Trump tentou algo muito semelhante no dia 6 de janeiro de 2021. Só que a justiça norte-americana foi incapaz de correr com o processo, andar com o processo, até ele ser eleito. Agora, ele basicamente está por lá e não vai sair, né? E o Brasil não. Então, a Economist disse, o Brasil é uma referência, se tornou a referência democrática do continente. Nós somos o adulto na sala neste momento. Diante do resultado do fim da PEC da blindagem, você acredita que é possível vislumbrar um debate voltado para os interesses públicos e não para os interesses próprios dos parlamentares diante do parlamento que temos? Eu acho que seria um pouco de otimismo de achar isso. É a mesma coisa que achar que o gesto do Trump com o Lula significa que tudo mudou. Não mudou não. O Trump continua mitômano, continua uma pessoa que volátil, continua uma pessoa difícil e tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Ele pode fazer armadilha pro Lula, pode acontecer muita coisa. Então, o que aconteceu foi que eu acho que isso serviu agora para dar dois recados. Primeiro, um recado para a sociedade em geral. Lembrar que a sociedade tem força. A sociedade tem força. Basta a sociedade se mobilizar e basta a sociedade ter voz. E que democracia não é apenas a garantia de que a cada 4 anos vai ter eleições limpas, né? Que também as pessoas sejam capazes de se manifestar no meio entre esses 4 anos e sejam ouvidas pelas suas representações políticas. Então, eu acho que isso foi muito bom para lembrar as pessoas de que elas têm voz e que basta elas se organizarem para isso. Se elas vão fazer isso sempre, não sei. Porque o que aconteceu no domingo também foi uma catarse. As pessoas ficaram, desculpa usar o termo, putas da vida.
sabe? Ficaram putas da vida. A pessoa pensa, caramba, eu tô trabalhando aqui, pegando busão, ou pegando carro, pegando trânsito, trabalhando, ficando aqui o dia inteiro para poder comprar as coisas e pra família, para tocar uma vida, ser honesto, e essa honestidade não vale de nada porque o pessoal tá passando a mão em tudo que é meu, do dinheiro público, e tá ficando por isso mesmo. O pessoal fica bravo. E o pessoal vai à rua, né? Fica irritado. Por outro lado, passou um recado também forte pro Congresso Nacional. Falando, olha, sabe que aquela impressão que vocês estavam tendo de que pode tudo? Aproveitando nessa esteira da condenação do Bolsonaro, aproveitando que o governo Lula é um governo fraco com relação à base política. O governo Lula não tem maioria política no Congresso. Ah, não, a base tem mais de 300, mentira. A base do Lula tem 140, 130, 140, por aí. O resto vai depender da pauta, vai depender de um monte de coisa, né? Mesmo que tenha ministério, mesmo que tenha tudo isso, não tem mais de base. Isso é bobagem, né? Só que isso não significa que o Centrão é todo poderoso e pode fazer tudo o que quer. E eu acho que isso também, esse é o ponto. O Centrão foi abocanhando orçamento, abocanhando poder, botando faca no pescoço de uma série de presidentes. Começou com a Dilma, né? O próprio Temer era Centrão, né? Mas as pessoas esquecem. Mas depois o Bolsonaro também governou com faca no pescoço, em muitos sentidos. Não à toa que entregou o orçamento para o Congresso. Exatamente, senão estava danado. Ele falou que no começo queria governar com bancadas temáticas, que ideia de jirico, né? Mas ele achou que poderia governar dessa forma e também foi emparedado, né? E aí agora também o governo Lula também. Então a gente vive uma democracia que a representatividade ela é disfuncional. A gente tinha num presidencialismo de coalizão com todos os seus problemas. Hoje em dia você tem o Congresso forçando um semipresidencialismo, né? Sendo que o Congresso é muito louco, porque o Congresso quer ter poder, mas não quer ter a responsabilidade por esse poder. Quando você tem poder, você também ganha a responsabilidade por ele. Então o Congresso tem o poder de distribuir dinheiro, mas não quer ter a responsabilidade de encontrar onde é que esse dinheiro vai ser, de cuidar da questão fiscal, de nada disso. Ele só quer o dinheiro para quê? Para se reeleger, né? Então eu acho que passou um recado importante para o Congresso. Olha, vocês estão podendo muita coisa, mas vocês não podem tudo. Isso ainda mais numa véspera de ano eleitoral. Ano 2026 está aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter muito eleitor que vai pegar a lista de deputados que votaram a favor da PEC da bandidagem para poder decidir seu voto. Sakamoto, muito obrigada pela participação aqui do Poder em Pauta. Até uma próxima oportunidade, porque Brasil não é para amadores quando a questão é política. Brasil não é para principiantes. O roteirista desse país, né, ele não brinca em serviço. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigada a você pela companhia. Deixa seu comentário, compartilha se você gostou desse episódio e a gente volta na semana que vem com uma nova pauta. Até lá!